Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma reunião para fazermos o culto do Evangelho no lar. Esse hábito que precisamos desenvolver, esse compromisso com a espiritualidade que precisamos assumir. Porque o hábito, esse compromisso que nós temos da realização no mesmo dia, no mesmo horário dessa reunião nossa, é um horário, é uma reunião onde muitos irmãos do outro lado, do mundo invisível, participam. E essa espiritualidade que nos protege, que tanto nos ajuda, que nos intui para as boas coisas, para os bons pensamentos, eles têm esse compromisso, eles levam, eles encaram esse nosso encontro com a maior seriedade. E são trazidos até aqui para ouvir essas palavras que são ditas, esses comentários que são feitos, que são trazidos até aqui, os necessitados de ouvir isso que vai ser falado. Então é muito importante, é sério essa determinação do dia e do horário para fazermos esse encontro do culto do Evangelho no lar. Não esquecendo, né, Célia, da grande importância e da consciência de que, nesse momento, nós estamos executando uma limpeza astral da nossa casa. Na nossa casa. Então, essa é uma informação muito importante pela qual a gente, só por ela, já temos que fazer. Muitos de nós reclamamos de desarmonia, de turbulência no nosso lar, e a prática do Evangelho, a introdução da prática do Evangelho, é um elemento que vai trazer paz, vai trazer tranquilidade a esse lar, a essa residência, a essa família. Toda essa energia densa que possa estar em nossos lares são carregadas para dentro do nosso santuário por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. E quando abrimos, isso é a espiritualidade que nos diz, quando abrimos esse Evangelho, se faz um clarão que a gente não tem dimensão do seu alcance. E como o Nivaldo falou, há uma limpeza, há uma higienização dos nossos lares, não só dos nossos lares, mas de toda a vizinhança, de todo esse raio luminoso que esse Evangelho abrange. Então é muito sério, é muito importante que façamos isso com toda devoção, com todo carinho. Já falamos da água, né? E essa água que é colocada, essa água, durante as nossas orações, essa espiritualidade que coordena, que está presente em cada santuário desse, que participa agora desse Evangelho, desse culto do Evangelho no lar, eles vão manipular essas águas e nós vamos receber a medicação de que nós necessitamos. Não é a medicação que queremos, é a medicação que nós necessitamos. Mas além de necessitar, nós precisamos ser merecedores de alcançar essa graça. Então, Célia, vamos fazer uma leitura de uma página para a nossa harmonização e depois daremos prosseguimento, né, com o nosso Evangelho no Lar. Então, a página escolhida hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 76, que tem como título Socorramos. Então, temos uma fala de Jesus, que foi anotada por Mateus, no capítulo 7, versículo 2, que diz assim:
com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E Emmanuel nos traz: de certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdia. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem resistir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam das estradas justas, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, ampararemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem e o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. É um chamado, né, Célia, essa página, a que a gente se predisponha a ajudar, mas sem questionar, sem medir os erros do outro, porque todos nós estamos na mesma caminhada, estamos sujeitos às mesmas vicissitudes, aos mesmos erros. Então, dar a mão sem questionar, sem apontar as falhas, os defeitos. Porque Jesus nos diz aqui, como ele fala lá no final, com a medida com que tiverdes medido, também seremos medidos. Então, como é que nós estamos ajudando, colaborando com os nossos irmãos mais necessitados? Será que nós estamos questionando, apontando o dedo para eles? Desprezando, isolando? Ou estamos colocando o nosso coração junto dessa ajuda, fazendo sem questionar? Porque é o que Emmanuel diz aqui. Censurar, se a gente censura aquele ato, aquela queda, é fazer mais distância. Desprezá-los é perder. E a gente precisa entender que todos nós somos amados pelo nosso Pai. A gente precisa entender que somos irmãos espirituais, que um dia seremos uma grande família. Esse irmão que agora está precisando do nosso socorro, se a gente nega, amanhã nós poderemos estar precisando. Então, com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medida. Exatamente. É preciso que a gente entenda que nós precisamos de uma mão para nos reerguer.
como também temos que dar a nossa mão para reerguer um irmão. Essa empatia tem que existir. Vamos procurar nos colocar no lugar do outro, como Emmanuel diz aqui. Vamos procurar trilhar aquele mesmo caminho que ele está trilhando, como Emmanuel nos ensina, porque Emmanuel nos dá a receita. Dá a receita para nós. Ele diz como ajudar os que nos parecem mergulhados em erro. Aí ele começa. Para começar, sintamo-nos, saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar. Para começar, né, Célia? Ele segue exatamente dando essa grande receita desse amparo. Desse amparo. Sem questionamento. Precisou falar? Vamos pensar no que vamos falar para ele, porque o verbo tem que ser nobre. A receita está aqui. Perfeitamente, Célia. Que a gente possa, então, trazer para nós essa nova forma de ajudar. E tendo como exemplo essa fala de Jesus, que da forma com que nós medirmos o nosso próximo, nós também seremos medidos. Da mesma forma que nós nos propusermos a ajudar os nossos irmãos, nós também seremos um dia ajudados. Isso aí é certo, isso aí é certo. Quando precisarmos, seremos, da mesma maneira. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, agradecendo a Jesus, seus amigos espirituais pela oportunidade, pedindo que nos envolva a todos nós nesse momento, trazendo a paz tão necessária, tão desejada para nós, fazendo a limpeza necessária de nossas casas, de todos os ambientes, dos nossos cômodos, de todos os membros de nossas famílias, trazendo a paz, a saúde desejada para todos nós nesse momento. Então, fluidificando a nossa água, que ela contém ao final o medicamento necessário para cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, para dar continuidade ao nosso encontro de hoje, vamos fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho, um pequeno comentário e daremos prosseguimento. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec, vamos ler o item 16 do capítulo 23, Estranha Moral. Então, o item 16 diz o seguinte: quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Jesus falou isso: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. Seu pensamento era esse: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungí-la dos erros, dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tendo pressa que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, vista que do conflito sairá triunfante a verdade,
A guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, conhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, essas palavras de Jesus, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. No restante da leitura, a gente entende, porque como é que a gente vai pensar que Jesus disse isso, que não veio trazer a paz? Mas eu sempre ouvi que ele veio para trazer a paz, né? Trazer a paz. Mas Jesus pronunciou essas palavras. E quando ele pronunciou essas palavras, ele quis dizer exatamente isso. Que vai haver guerra de irmão contra irmão por crenças diferentes. Ninguém vai pensar que o Deus... Quer dizer, ninguém não é isso. Os homens não irão pensar que o Deus, que o Pai é um só. Porque a gente tem por hábito achar que a verdade é daquela crença que nós professamos. É a nossa. É a nossa. A verdade é aquela. E aí a gente briga, a gente tem embate contra o nosso irmão que professa outra crença. E Jesus disse que iria haver esses embates. E quando ele diz, a guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as guerras do fanatismo, a luz da fé esclarecida. E aí ele vai nos enviar o Consolador prometido. Essa doutrina que nos consola, essa doutrina que nos esclarece, que nos instrui, que nos explica tudo o que precisamos e queremos saber. Mas ele disse tudo isso para a gente. A gente aprende no Evangelho do nosso Pai que temos que ser amorosos, que temos que ser fraternos, que temos que ser solidários. Diz isso tudo. Nós sabemos disso. Então, essa estranha moral é exatamente isso. É pegar o que Jesus, as coisas que Jesus nos falou e trazer para as nossas vidas. E nessa estranha moral vai ter lá quem não odiar mais seu pai, sua mãe. Por isso é que Kardec reuniu
essas falas de Jesus que daria um outro entendimento desse capítulo de estranha moral. E aí, Jesus, ele sabe que depois, quando nós estivermos cansados de lutar, de combater sem resultado nenhum, a gente vai aderir à sua doutrina. E aí vamos ser fraternos, vamos ser caridosos. Com certeza. Então agradecemos mais uma vez pela realização desse culto do Evangelho no Lar. E pedimos, Pai querido, te pedimos, Mestre Jesus, que a tua luz nos envolva sempre. Que a tua luz, Mestre, esteja presente junto, envolvendo os nossos irmãos que nesse momento necessitam do teu calor, necessitam da tua mão estendida, necessitam, Mestre, da tua presença. Precisamos também, Pai, reconhecer, perdoa todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem. E te agradecemos por essa fé, por essa devoção, por essa crença, por esse abraço que damos nessa doutrina que nos envolve. Mestre Jesus, que a tua paz, o teu amor esteja sempre junto de todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então agora vamos beber a nossa água. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.